Gente, tem questão 6, então. Questão 6, vamos lá. Aqui diz assim: o trabalho da professora Carmen tem sido inovador em relação ao reforço e aos processos de recuperação. Sua experiência é desenvolvida dentro do processo regular de aulas, por meio de sistema de monitoria entre os alunos e de atividades diversificadas que resgatam aprendizagens de conteúdos escolares. As alternativas pedagógicas que direcionam o trabalho de suporte e de recuperação junto aos alunos têm como princípio. Bom, antes, gente, nós temos que entender o seguinte. Antigamente, como que a recuperação era entendida? Como uma prova que o aluno faria ao final. Então, o aluno foi fazendo provas, no último bimestre ele não alcançou a nota, ele vai fazer uma prova final, que era chamada de prova de recuperação. Depois a gente teve provas intermediárias, né? Nós vimos os sistemas adotando, as escolas adotando provas intermediárias. Então, o aluno faz prova no primeiro bimestre, não alcança a nota, faz uma prova para complementar aquela nota, para alcançar a média. Depois, no segundo bimestre, tem outra, ou às vezes por semestre. Então, isso acontece ainda, a gente percebe bastante. Mas o que a legislação brasileira fala sobre recuperação? O que é importante para nós é que cai sim na sua prova. Vejam lá. LDB, artigo 12. Então, o artigo 12 diz: os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão incumbência de, inciso 5, prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Então, os estabelecimentos de ensino têm que prover meios para a recuperação dos alunos. Beleza? Consequentemente, precisa regulamentar isso. O artigo 13, os docentes incumbir-se-ão de estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Então, a escola tem que assumir isso e os professores estabelecer as estratégias. E o artigo 24 diz: a educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. 5. Inciso 5. A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. Dentre eles, vai falar da avaliação, etc. Na linha E, tem obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. Olha a importância do regimento. Então, o que acontece? Os estabelecimentos têm obrigações, não é? O que o estabelecimento faz? O estabelecimento cria ali a recuperação paralela e ela é devidamente prevista e organizada, regulamentada no regimento escolar. Como ela vai funcionar está no regimento escolar. A escola assume, então, a sua responsabilidade. O que vai acontecer? O aluno participará da recuperação paralela. Normalmente, nos regimentos, a gente tem o seguinte: em período de contraturno, tá? Normalmente é no período de contraturno. Então, a gente tem, às vezes, sistemas de ensino que são bem organizados, municipais, por exemplo, existem ali portarias que regulamentam, de repente uma portaria, alguma regulamentação do sistema de recuperação paralela, ou do regime de recuperação paralela. E há também regulamentação sobre como ele vai funcionar no regimento. Então, a gente tem ali, por exemplo, essa recuperação paralela acontece em que momento? No contraturno, beleza. Quem participa? Alunos com dificuldade. Quem faz o diagnóstico dessas dificuldades? Professor. A participação do aluno, como que funciona? Normalmente ele é temporário, o aluno vai participar até que a dificuldade seja sanada. Como que funciona o processo? Os professores devem desenvolver estratégias
Então, se o aluno tem dificuldades, não adianta eu fazer o mesmo trabalho que foi realizado em sala de aula para o aluno no contraturno. Esse aluno que tem dificuldades, ele precisa de um trabalho diversificado. Então, os professores precisam desenvolver estratégias diversificadas para atender esses alunos. A partir do momento que o aluno alcança os objetivos e a dificuldade desaparece, ele sai do regime de recuperação paralela. Um outro ponto importante é que os pais normalmente precisam autorizar. Então, existe ali um documento de autorização dos pais. Por quê? Porque os alunos terão que ir para a escola no período de contraturno. Então, isso tudo faz parte dessa organização, tá, do regime de recuperação paralela. Existem sistemas de ensino que são bem organizados com relação a isso, outros nem tanto. Então, aqui, os docentes incumbir-se-ão de estabelecer o quê? Estratégias de recuperação, ok? Quando nós não temos a recuperação paralela, muitas vezes, o que os professores fazem? Às vezes a gente tem recuperação paralela, mas não tem, por exemplo, contraturno, não tem isso muito bem organizado, não tem profissionais para acompanhar esses alunos, enfim, o que o professor faz? Ele precisa desenvolver formas ali de atendimento e de recuperação na sala de aula mesmo, no período regular. É um desafio a mais para o professor. Então, o professor vai desenvolver estratégias. Quando a gente fala de estabelecer estratégias, é pensando, obviamente, no aluno. O professor tem que olhar para o aluno, nas suas características de aprendizagem, ritmos, quais são as dificuldades. Ou seja, ele tem ali alunos diversos, então ele precisa olhar para essa diversidade, ok? Então, nós temos aí 3 artigos bem importantes que vão aparecer na tua prova. Podem não, vão em algum momento aparecer na tua prova.